E aí galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E tudo que tem a ver com futebol. Bora pro vídeo. Começamos o vídeo de hoje com o mercado da bola que tá insano, hein? Vlahovic no Flamengo, é isso mesmo que você ouviu, hein? Você não tá entendendo errado. Foi isso que o diretor de esportes da equipe rubro-negro, Boto, disse que ele tá no radar da equipe e dinheiro é o que não falta para a contratação do Vlahovic. Na equipe do Flamengo eles buscam um atacante de ponta, de renome, não sei o que vão fazer com o Pedro, né? O Pedro por enquanto tá naquela alta e embaixo ainda, tá voltando de recuperação, mas o Vlahovic viria para ser titular, né? E aí, o que você acha? Será que ele vem pro Brasil mesmo? Será que viria para jogar no Flamengo? Coloca aí nos comentários. Darwin Núñez dá ok à equipe do Napoli e deve deixar o Liverpool. Foi batido o martelo, ele já tem um acordo verbal com a equipe italiana que se reforça ainda mais para a próxima temporada. A gente sabe que já está contando com o Kevin De Bruyne, estão tentando o Sancho, estão tentando outros nomes e deve formar uma grande equipe para a próxima temporada o Napoli, hein? Vem com tudo, Darwin Núñez deve ser vendido em torno aí de 50 milhões de euros para a equipe do Napoli. Ele não está sendo aproveitado na equipe, então vai embora, tem outros times. Bom, tropa, vamos começar aqui falando do Vlahovic, né, mano, que é um grande jogador. Se de fato ele for para o Flamengo, vai ser muito bom, né? E é claro que vai ter uma competiçãozinha ele e o Pedro, né? Mas provavelmente vai ser reserva do Pedro, na minha sincera opinião, porque o Pedro é um jogador espetacular, né, que joga de qualquer jeito, né, mano, ele faz gol de qualquer jeito que vier. Já o Vlahovic tá em baixa, né, na Europa, e se ele vir pra cá mesmo, provavelmente ele vai sofrer um pouquinho para se acostumar, né, e é bem difícil, assim, o Pedro pegar banco, assim, tá ligado? É muito difícil, né. Agora falando um pouquinho também do Darwin Núñez, né, que é um grande jogador também, e é claro que ele também tá em baixa, né, então por isso que ele está saindo do Liverpool, porque não está rendendo nada, não vem fazendo ótimas partidas nas últimas temporadas, né? E se ele for para o Napoli, vai ser uma boa aquisição para o Napoli, né? Porque é um time mais fraco, né? De fato, um pouquinho. E ele vai jogar numa liga mais mediana, que é a liga italiana, né? Não é uma liga tão competitiva igual a Premier League, né? Interessados, porém o Napoli é o que chegou no acordo com ele, salários já estão certos, falta agora apenas o acerto final com a equipe do Liverpool. E Yuri Alberto na Europa, time europeu tão interessado demais no Yuri Alberto, um deles é o Atlético de Madrid, tem interesse da Premier League também, a gente sabe que o Aston Villa, o West Ham já tentaram alguma coisa e não conseguiram, agora o Atlético de Madrid tem um grande interesse na contratação, segundo o diário AS, já fizeram até uma oferta que giraria aí na casa dos 20 milhões de euros para contratar o Yuri Alberto, tirar ele do Corinthians, porém o Corinthians só tem 50% do passe do Yuri Alberto e ficaria só com 10 milhões, então o valor é muito baixo, o Corinthians tenta aumentar então esse valor para conseguir então a venda aí do Yuri Alberto, um valor um pouco mais alto do que eles pretendem, né? Vamos ver se vai concretizar o negócio. Brasileiro que está em alta é o Martinelli, ele está sendo pretendido por muitos clubes dessa temporada e agora o Arsenal pode liberar o jogador, hein? O Bayern de Munique pretende a contratação dele, lembrando que ele foi comprado aqui no Ituano por um valor baixíssimo que não chegou a 10 milhões de euros e agora está avaliado em torno de 50 milhões de euros, é um valor absurdo, né? Eles queriam a contratação de Nico Williams, porém o Nico Williams, a gente sabe, tá fora dos planos do Bahia porque ele disse que quer ir jogar. Bom, tropa, vamos começar aqui falando do Yuri Alberto também, né? Que é um grande jogador também, mas se de fato ele for para a Europa, né? Eu não acho que ele vai vingar tão bem lá, né? Porque a concorrência lá é diferente daqui, né? E lá tem grandes jogadores, né? Inclusive zagueiros, né? Que poderiam parar ele muito fácil, dependendo também da liga que ele fosse, né? Se ele fosse para uma liga italiana, talvez ele sairia melhor, né? Agora uma liga espanhola, uma inglesa, é bem difícil o negócio, né? Então, se de fato ele for para uma dessas duas ligas que eu citei agora, que a espanhola ou inglesa, será bem difícil ele vingar, né? Mas nada impede que ele faça um bom jogo lá, né? Falando também um pouquinho do Martinelli, né, cara, que é um grande jogador, inclusive, né, ele vem se destacando bastante nos últimos tempos, né?
E se de fato ele sair do Arsenal, provavelmente se ele for para o Bayern vai ser também muito bom para ele, porque ele também é um grande jogador, né? Inclusive o Leroy Sané está saindo de lá, então abriria bastante vaga para ele na equipe, né? Mas se ele ficar no Arsenal também, será de grande ajuda, porque ele é um grande jogador e vem se destacando bastante na sua posição, né, de referência, e pode se destacar bastante lá na Inglaterra ainda, né, e fazer ótimas partidas, né. No Barcelona, então, não tem mais jeito, ele vai para lá, já teve o acordo verbal, e agora a opção da vez para a ponta seria o Martinelli, que pode pintar no Bayern. Bora agora então recapitular os jogos de ontem do Mundial para a gente não se perder nos jogos de hoje. A gente teve jogos ontem da Juventus, jogos do Real Madrid, do Red Bull Salzburg, que ficou no 0-0 com a equipe do Al Hilal. O Al Hilal deve ser desclassificado, vai ficar tudo pro último jogo, mas tá bem mal aí o Al Hilal nessa temporada aí no Mundial, né? Não conseguiu vencer, ficou em 2 empates e agora soma apenas 2 pontos. A Juventus meteu 4-1, tá classificada junto com o Manchester City, e o Real Madrid também venceu, então tá fácil para todos eles aí conseguirem a classificação na última rodada, né? A gente sabe que o City também tá praticamente classificado, vamos falar dele agora. E olha como tá o chaveamento aí, Juventus e City praticamente classificado, Real e RB Salzburg também classificados. O City ontem deslanchou, meteu 6-0, foi uma goleada mesmo, arrasadora, deu a volta por cima o time do Pep Guardiola e agora ele já tá animado, tá até pensando já em conquista do Mundial, hein? É um dos melhores times europeus, atuação muito boa do City, vencendo todas as partidas até aqui. E o PSG garantiu a classificação suada, venceu 2-0, conseguiu então se classificar. Ele, lógico, dependia muito do jogo do Botafogo, né? O Botafogo e o Atlético, que a gente vai falar também sobre essa partida, mas vamos ver também a coletiva de vários jogadores, o que eles falaram sobre a classificação do Botafogo, o que eles falaram da partida contra o PSG, contra o Atlético, tem tudo aí pra vocês, nós vamos dar uma olhadinha agora. Foi o Botafogo, não é por acaso, velho, não é por acaso, isso é pra valorizar o que nós já fizemos aqui dentro, porque nós somos melhores também, porque nós somos campeões também, velho. Porque aqui tem qualidade também, aqui tem família também, velho. Nada é por acaso, velho, eu já falei isso. Tudo tem um propósito. Talvez lá fora tá dando 1%. 1% pra nós é muito. Nós corremos pra... Nós vamos atrás da história. A história não vem até nós, não. Nós corremos pra trás dela. E hoje é histórico. Nós vamos fazer história aqui. Acredita, cara! Bom, tropa, vamos falar um pouquinho desse Mundial também, né? Esse Mundial de Clubes, cara, tá incrível, né, mano? Os brasileiros estão amassando geral, né? Todos estão liderando. Cara, é incrível como tudo tá acontecendo, né, irmão? E, claro, não tirando mérito de nenhum, mas o Flamengo tá se destacando bastante, né? Goleou o Chelsea, amassou também nos outros jogos e tá fazendo grandes partidas, né? Mas também o Botafogo também tá se destacando bastante, mano. Mas, cara, esse jogo de hoje foi incrível também, né? Eles jogaram bastante também, só perderam por detalhe, né? E também quase fizeram gol. Mas, irmão, esse Mundial promete muitas coisas, né? Tem muitos brasileiros desacreditados, entendeu? O quão bom o futebol brasileiro está sendo, né? E tá se destacando bastante, né? Viemos para, acho não, tenho certeza, viemos para ser campeão, dependendo de quem vamos enfrentar. A gente sempre vai honrar o Botafogo em todos os jogos. Sabemos que não é fácil, mas o nosso grupo está preparado. E o Botafogo também garantiu a classificação, perdeu a partida pro Atlético, foi um jogo bom do Botafogo, quem assistiu o jogo, né, pode ver o resumo aí, o jogo foi bom pro Bota, perdeu muitas oportunidades, no primeiro tempo principalmente, o segundo tempo segurou um pouco mais, mas graças ao saldo de gols, conseguiu então a classificação do grupo, mas para quem achava que não seria classificado a equipe do Bota, tá aí, conseguiu passar então o PSG primeiro, Botafogo segundo, o Atlético desclassificado. Mas assim, é difícil falar agora nesse momento, né? Eu acho que, como eu falei na outras vezes, tanto o Paris quanto o Atlético respeitaram a gente mais do que a própria imprensa ou que os próprios torcedores brasileiros. O que nós tínhamos que fazer era o nosso trabalho e esse grupo merecia passar de fase por tudo que foi falado. Olha o que eles falaram dos brasileiros e sul-americanos.
equipo con futbolistas brasileños, siempre un perfil ofensivo, siempre un perfil de personalidad para proponer juego, siempre un perfil de los centrales duros, como los tiene, gente rápida ofensivamente. Lo vi muy bien en el partido con el City, a ver el partido como termina de hoy con el París, y está claro de que nos tocará jugar una pergunta. Tu sabes que eu sou Cristiano Ronaldo por tudo. Porque eu me revejo naquilo que tem o talento natural. Tropa, também falando do Palmeiras, né, cara, que tá se destacando bastante também, tá jogando bastante bem. Se eles ganharem hoje, né, eles vão para a próxima fase, né? E, cara, não é descredibilizando o Inter Miami, mas essa partida provavelmente vai favorecer bastante o Palmeiras, porque o Palmeiras é um time muito bom, né? E bem catimbeiro, por sinal, né? E vai dar muito problema para o Inter Miami hoje. E eu acredito que eles vão se destacar bastante nessa partida agora 10 horas, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí, né? O maior talento dele é a preparação e o trabalho. Eu revejo-me, mesmo que não fosse português, quando a gente tenta comparar os estilos, criativo, parece que as coisas saem. Federer, não é? Eu não sou Federer, eu sou mais Nadal, eu tenho que correr, eu tenho que pedalar, não tenho essa criatividade toda. Portanto, eu não só por ser português, mas revejo-me muito mais naquilo que é o Cristiano Ronaldo. Agora não posso fazer aqui um parênteses e admirar todo aquilo que é a criatividade de um jogador, né? Bueno, es una oportunidad muy linda para también los equipos sudamericanos, de diferentes lugares que vienen, para poder competir con los equipos europeos, con los equipos grandes, con los equipos que son potencia a nivel mundial, que son referencia, que tienen, como decía antes, los mejores jugadores del mundo. Y bueno, es una linda oportunidad para poder competir con ellos, y una linda experiencia para poder disfrutarla tanto el jugador que lo juega como el aficionado que va a la cancha. Bom, tropa, esse é o final do vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, né? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, que é muito importante, né? E comenta bastante pra gente saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.